Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Bom pessoal, tô aqui no quarto, tô com o ar-condicionado ligado. Acho que vai fazer um certo barulho, tô muito quente. Não tá aguentando, tô até suando aqui. O quarto é muito quente aqui, porque hoje a temperatura deve estar chegando aí próximo do 40 graus, né? E eu vim aqui gravar esse vídeo aqui. A gente não costuma postar o vídeo normalmente aqui de domingo aqui, né? Mas eu vou estar postando porque ontem, né, eu postei um vídeo sobre o que estava acontecendo com a Yuna e muita gente escreveu, né? Algumas pessoas ainda no comentário relatou alguns problemas que também teve na infância, né? E eu vi algumas reações também, né, de pessoas, reações que eu não esperava, assim, né, tá ouvindo de vocês. O que eu gostaria não era de, como se diz aí, tentar aí fazer com que algo dentro de vocês se manifestasse de uma forma negativa, digamos assim, né. Então eu vim aqui falar um pouquinho do que aconteceu depois daquele dia lá, né? Então já faz um tempo que isso aconteceu, né? Aquele vídeo lá vocês viram a data, é um vídeo já um pouco antigo, mas conforme eu vou editando eu vou programando e vou deixando já, inclusive já tem da semana que vem já tudo programado, mas isso aqui eu tô colocando fora de ordem, né? Tô postando ele antes, em virtude desses comentários que teve aí no vídeo de ontem, tá? Bom, eu tinha comentado naquele vídeo que a Harumi iria ligar, né, na segunda-feira. Isso aconteceu numa sexta-feira, né? Então, na segunda-feira a Harumi realmente ligou para a escola, né? E lá nessa escola, toda segunda-feira na parte da manhã tem uma pessoa que atende em português, tem um intérprete lá que só fica na segunda-feira. Então, em virtude disso aí que a Harumi teve que ligar na segunda, né? E a explicação que a gente teve, né, a gente esclareceu tudo. A Harumi falou que gostaria de entrar em contato com os pais dessa criança, né, que estava cometendo esse ato de idime, e que gostaria do telefone para poder entrar em contato, né. Mas aí a pessoa lá que atendeu a Harumi, ela explicou o que de fato aconteceu nesse dia, né. Então, como estava tudo muito superficial ainda, né, eu cheguei a comentar que a professora só tinha ligado para a Harumi na sexta-feira pelo fato da Yuna ter comentado que iria ter essa conversa com os pais da criança, né, mas não foi isso bem o motivo dela ter ligado. O motivo da professora ter ligado para a Harumi foi o quê? No momento que aconteceu aquilo, que a criança foi lá e torceu o braço da Yuna, a professora viu isso acontecer, né? Viu isso acontecer, o menino foi repreendido na hora, né? O menino teve que pedir desculpas e teve que prometer para a professora que não iria mais fazer esse tipo de coisa, né? E como teve esse ato que foi considerado mais violento, a professora resolveu ligar para casa, né, e comunicar que aconteceu tal coisa, que foi enfaixado o braço dela por conta disso tudo, né. E essa pessoa que trabalha lá, que faz a tradução, ela também disse para a Harumi que se quisesse, né, a gente poderia marcar um dia, né, que os pais dessa criança iriam para a escola e a gente iria para a escola e ia ter uma reunião entre os pais ali, né. Então a Harumi falou que sim, gostaria disso se esse caso não fosse resolvido, né. Então a gente deu essa chance, né, que o menino prometeu que não faria mais nada, né. E em outro detalhe, a professora pegou e explicou também que na verdade esse menino aí gosta da Yuna, né? Sentava junto, porque aqui no Japão, não sei se vocês sabem, as crianças sentam de duas em duas nas carteiras, né? Então tem uma fileira de carteira que são duas mesas juntas, né? Então forma uma fileira.
A outra fileira é mais duas e depois mais duas e assim por diante. E esse menino aí sentava junto com a Yuna, só que como ele fazia esse tipo de coisa, e a Yuna já tinha reclamado com a professora fez o que? Separou. Então esse menino está do outro lado da sala, já não está mais sentando junto com a Yuna. Mas mesmo assim, diz que tem horas que o menino sai de lá porque gosta da Yuna e quer ficar sempre perto da Yuna, né? Eu falei, mas que diacho é isso, né? Se gosta da Yuna, por que machuca, por que judia, por que xinga, né? Então eu não entendo esse tipo de gostar aí, né? Desculpa aí, pessoal, toda hora eu tô parando aqui porque tá muito quente, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Tá quase 40 graus dentro desse quarto aqui. 39,5, né? Tá vendo? Isso que eu tô com o ar-condicionado ligado, ele não tá vencendo. Também liguei faz pouco tempo, né? Então demora um pouco até que a temperatura baixe. Aí eu tô pingando aqui. Então, como eu tava dizendo, a professora deu essa explicação, né? Então foi tomado essas providências aí e a gente resolveu dar, né, essa chance de esperar e não conversar com os pais dessa criança nesse momento. Se bem que a professora também deve ter feito a mesma coisa, né? Não ligou só para nossa casa, ligou para a casa dos pais do menino e deve ter conversado também com os pais do menino, né? Então a gente optou por esperar mesmo. E parece que até hoje não aconteceu mais nada. Aí eu pergunto pra Yuna, a Yuna falou que agora ele tá lá quietinho, bonzinho, não tá fazendo mais nada, né? Então, mas aí eu gravei esse vídeo por quê? Tô gravando esse vídeo por quê? Porque eu decidi que nesse vídeo de ontem eu não vou responder um por um, que a resposta iria ficar muito comprido aí para mim poder estar respondendo para todo mundo. Então eu vou estar respondendo em vídeo aqui, respondendo não, comentando o que eu acho de tudo isso aí que aconteceu, né? Eu fico assim um pouco triste em saber assim que esse tipo de vídeo que eu postei é um desabafo, mas e eu queria também mostrar o que acontece aqui no Japão, né? Que isso aqui a gente não está vivendo num país aí tudo cor-de-rosa, que aqui tudo é muito bom, tudo é perfeito. Eu queria mostrar a realidade, né? Que é morar num país assim, que todo mundo, assim, a maior parte das pessoas, né? Que assistem a gente acha que o Japão é um país que pertence aí ao grupo dos países de primeiro mundo, então tudo lá é perfeito, tudo é maravilhoso, né? Não é bem assim, né? Então a gente também tem os deméritos do país, né? Então na cultura japonesa, infelizmente, né? Eu digo isso porque eu vejo que está enraizado esse negócio do Ijime na cultura japonesa, né? É muito difícil, eu acho que isso apagar do zero, eliminar esse tipo de coisa, de repente assim, né? Do nada. Então, inclusive teve uma vez em um vídeo, já comentei que eu trabalhei numa outra fábrica em 2018, eu conversando com um japonês e de repente ele começou a comentar sobre esse tipo de coisa, né? E eu falei desse negócio de Ijime que tem nas escolas, por que não é resolvido? Aí ele falou assim que tem muitos professores que fazem vista grossa para isso. Por quê? Porque eles não querem o nome da escola envolvida nesse tipo de coisa, né? Porque isso aí faz o quê? Com que os pais, ouvindo esse tipo de notícias, eles não vão querer colocar o filho na escola, né? Então isso ia fazer com que existisse uma certa preferência por determinada escola. E aqui no Japão todo mundo sabe que você vai colocar seu filho, se você mora num bairro, você vai ter que colocar na escola mais próxima da sua residência. E isso aí já é uma regra do Japão. Você não pode, como no Brasil, escolher a escola, eu quero colocar em tal escola e ir lá e colocar. Não, você tem que colocar na escola definida pela prefeitura, né, pela Secretaria da Educação. Então você não pode fazer essa escolha. E segundo esse japonês, né, iria acontecer de muita gente começar, né, a querer escolher, né, e é isso que eles não querem também. E não querem ter o nome envolvido da escola sobre esse assunto, né? Mas ao mesmo tempo, esse negócio de Ijime não sai assim da cultura do povo japonês. Eu não sei explicar a razão disso, mas para eles é uma coisa que não é um absurdo, parece, porque do jeito que a maioria dos japoneses fala, as pessoas até de mais idade, assim, eu pensava que tinha um pouco mais de consciência sobre isso,
eles falam com uma naturalidade muito grande. Teve uma vez, uma ocasião aqui que uma menina sofria edema, isso não uma criança pequena, já era uma, acho que já tinha acho que 12, 13, 14 anos, não lembro direito agora, faz já uns 5 anos atrás ou mais que aconteceu. Ela sofria edema, ela não aguentou, né? E ela simplesmente se atirou na frente de um trem. Aí o japonês me contando isso como se isso fosse a coisa mais normal, né? Ele não na feição dele ele não apresentava nada assim como se tivesse horrorizado com uma notícia dessa ou se tivesse triste por ter acontecido alguma coisa dessa. Ele contava como se fosse uma coisa normal do dia a dia, né? Então eu não consigo entender esse lado do pensamento, né? Do sentimento desse povo japonês, né? A gente vê aí muita coisa aí com relação a respeito, respeito ao próximo, respeito à natureza, né? Respeito aos animais, mas é meio complicado que o respeito ao ser humano nessa questão do IDME não existe, né? Devia estar em primeiro lugar. Aí isso ia ser banido, porque isso ia ser uma coisa repulsiva para eles, mas não, né? Isso faz parte do cotidiano dele, parece, né? Enfim, é isso que eu sinto assim que acontece aí com relação ao IDME dentro da sociedade japonesa, né? E o que eu queria também assim dizer, eu vi comentários do tipo assim, eu não estou preparado para ser pai, eu acho que eu não teria condição de ser mãe. Eu gostaria que as pessoas que tiveram esse pensamento, né, ao assistir o vídeo de ontem, que não pensassem assim, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você tem um filho, as coisas mudam. O que está acontecendo agora, nesse momento que vocês assistiram, o que eu comentei, o que vocês fizeram? Vocês imaginaram, né, uma criança sofrendo e, de uma certa forma, eu que sou pai, naquele momento que a Haru me mandou a mensagem, eu confesso que eu fiquei com raiva, né? Eu queria sair do serviço a qualquer custo, mas eu estava lá trabalhando, eu não podia sair para saber o que aconteceu de fato, né? Então a gente não pode estar tomando decisões em momentos assim que a gente está com a cabeça mil, entendeu? São tantas coisas que passam na nossa cabeça que muitas dessas coisas assim, na verdade, né, pode ser besteiras, né? É lógico. Você não quer ver seu filho sofrer, né? Então, você quer o bem pro seu filho. Aí você imagina que alguém maltratou seu filho, o que você tem no momento? Um sentimento de raiva, né? E esse sentimento de raiva, ele pode te dominar de uma certa forma, que você pode ter atos aí inconsequentes. Então, eu acredito assim que a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, pensar bastante, né? Então o fato de eu estar lá trabalhando, eu ter que me focar no trabalho, apesar de estar meio, né, aéreo, você, conforme vai passando a hora, você vai conseguindo se situar, né, de novo no plano aqui e consegue pensar um pouco mais assim, né? Então eu acho que essas pessoas que acham que não teria condição de ser pai ou mãe, não deveria pensar assim, porque uma vez que você se torna pai, uma vez que você se torna uma mãe, o sentimento que você tem diante do seu filho faz, assim, o sentimento de amor faz com que você tenha, né, outros tipos de pensamento, diferente de uma pessoa que não tem filhos e está enxergando as coisas tudo do lado de fora. Então você está enxergando uma coisa sem ter esse dentro de você, você não tem esse sentimento do que é ser um pai, do que é ser uma mãe. Não sei se você está conseguindo me entender. O que eu quero dizer é que ninguém pode ter medo de ser um pai ou uma mãe e de não prestar nesse sentido, de como uma pessoa que vai lá conseguir orientar uma criança, cuidar de uma criança, educar uma criança. Você não pode ter esse medo. Tá difícil de gravar aqui que tá muito quente e a câmera não tá aguentando, ela tá desligando sozinha, ela tá superaquecendo. E ó, eu diminuí lá a temperatura para 17, ó, continua 37 graus aqui, quer dizer, baixou um pouquinho, né? Mas tá difícil, tá muito quente demais, tá louco.
E eu nem sei onde que parou isso aí, porque tá toda hora desligando, eu não consigo dar continuidade, né? Mas enfim, eu parei naquela parte que eu tava falando que quando você se torna um pai ou uma mãe, o sentimento que você vai ter dentro de você vai ser totalmente diferente do que você está sentindo agora, né? Você vai ter uma outra forma de enxergar as coisas, de pensar e de sentir, né? Quando você tem um filho. Eu não sei explicar direito, mas tenha certeza disso. Vai ser diferente. Então, todo esse sentimento que vocês tiveram, assim, eu acredito que seria totalmente diferente. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente tem filhos, né, a gente já começa a tomar um pouco mais de cuidado, né, com os nossos atos. Por quê? Porque tudo vai refletir nas crianças, né? Então, as crianças ainda dependem da gente, então a gente tem que estar aqui presente, a gente tem que estar aqui orientando, a gente tem que estar dando um exemplo, né? Então, a gente não pode partir para a violência, né? Eu sempre digo isso, eu acho que nada se resolve na violência, e se por acaso eu começasse a resolver meus problemas agredindo, né, partindo para a violência, isso seria um exemplo para elas, elas iam aprender que isso é uma coisa normal e que tudo que fosse assim, que magoasse a gente ou chateasse a gente teria que ser resolvido dessa forma, e não é assim que eu quero que elas aprendam. Eu quero que elas aprendam que elas podem ter condições de conversar, dialogar, discutir, né? Eu digo discutir no sentido do diálogo, né? Da conversa, não ficar ofendendo, brigando, né? Você pode mostrar o seu ponto de vista, a sua opinião e respeitar a opinião dos outros. E nesse caso do IDME, eu acho que também existe esse lado, né? Você tem que mostrar um pouco mais de empatia ao próximo e mostrar, né? E tentar ensinar as pessoas de que a gente só vai conseguir viver em paz em harmonia, entendeu? Mostrando amor pelo próximo, né? A gente não pode estar aí querendo aí judiar, né? Humilhar. Não é assim que a gente vai conseguir viver em paz aí com as pessoas ao nosso redor. Então é esse tipo de pensamento que eu quero transmitir para as crianças, né? Então, para que elas não façam isso também com as coleguinhas, né? Os colegas também, que tem esse amor, né? Ao próximo, né? E que ficar tirando sarro, ficar humilhando, né? E ficar judiando as pessoas não vai fazer delas maior ou melhor que os outros, né? Isso aí é incabível para mim, você tá pensando em algo desse estilo, né? E eu sei que também tem muita gente que acha que para resolver esse tipo de coisa, a pessoa que sofre esse tipo de DIME tem que mostrar um pouco de força, né? Eu vejo assim, mesmo dentro das pessoas que eu convivo, assim, que tem filhos e que teve esse tipo de problemas, muitas pessoas já me relataram aí de que o filho que sofreu de meio, uma vez ele resolveu aí, né, não tinha mais paciência de tanto, né, sofrer, o que ele fez? Ele deu uma porrada no outro moleque e isso acabou, né? Pôs um fim nisso? Pôs, né? Mas acontece que não é por esse lado que eu quero que vá, porque imagina, eu não estou dizendo que isso vai fazer com que a criança se torne violenta, mas imagina que uma criança resolveu dar porrada em alguém e viu lá que o negócio surtiu efeito, resolveu o problema. Aí mais pra frente ele tem um outro problema, talvez não tão grave, né? E suba o sangue na cabeça dele e ela vai lá e dá uma outra porrada, né? Aí isso se torna recorrente, e ela se torna uma pessoa violenta, né? Eu não estou falando que isso acontece com todos, não é isso que eu quero dizer, mas eu não quero correr o risco que isso possa acontecer, entendeu? Então eu acho que antes de chegar a um ponto assim, o extremo de chegar a agredir, porque foi agredido, eu acho que a gente tem que tentar ir por outros meios da conversa, né? Eu até hoje, né, com a idade que eu tenho, eu nunca preciso bater em ninguém, né? Então, eu acho que é isso que eu quero levar
para as crianças, e é isso que eu quero levar para todo mundo, né? Que a violência não vai te resolver o problema. De repente, por exemplo, você não sabe com quem você está mexendo, né? Se você vai lá, dá uma porrada em alguém, bate em alguém, e se esse negócio se tornar uma coisa pior, agravar a situação, você não sabe qual é a reação da outra pessoa, né? Como muitas vezes assim, em casos em adultos aí, né, ou em jovens, né, já não crianças pequenas, mas vai lá e tenta resolver na agressão, a pessoa vai lá, volta armada e acaba com a sua vida, né? Então, tem certas coisas que eu acho que não precisa da violência para ser resolvido. A gente pode resolver isso conversando. É lógico que se esse tipo de caso vai piorando, o que você pode fazer é se afastar dessa pessoa, né? Sei lá, a pessoa fala, mas você vai viver fugindo, né? Vai viver se mudando, não vai ter fim. Eu acho que alguma solução existe antes de você partir para esse lado da agressão, da violência, né? Quer dizer, esse é o meu modo de pensar. Eu respeito o modo de pensar de cada um de vocês aí, né? Cada um deve ter um modo de pensar, né? Um modo de reagir, né? Então, eu tô só aqui explicando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho que deve ser feito. E graças a Deus a Yuna não teve mais nenhum problema. Ela se dá bem com todo mundo da escola, todo mundo gosta da Yuna, né? A Yuna tem alguma coisa assim que eu não sei explicar, que chama a atenção, que todo mundo fica em cima da Yuna mesmo, né? Ela é um pouco diferente da Aninha. A Aninha, ela não consegue atrair tanta amizade quanto a Yuna, né? Então a Yuna tá bem na escola, né? Então teve esse menino aí, como a professora disse, gosta dela, né? Eu não sei se para chamar a atenção dela, não sei qual a razão, qual o motivo que ele fazia isso. Mas graças a Deus isso parou, ele não está fazendo mais isso, está cumprindo com a promessa, né? Então é esse o caminho que eu acho que a gente deve seguir, né? É o caminho que da harmonia, né? Viver em paz aí com todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar só esse recadinho para vocês. Eu queria que todos vocês que se sentiram aí também agredidos, se colocaram na posição da Yuna, né? E deixaram palavras aí. Fiz gravar aqui, ó, parou de novo a câmera, tá muito quente aqui, eu vou parando por aqui. Eu não sei se eu consegui transmitir o meu pensamento para vocês aí, o recado aí que eu queria deixar era esse. Eu queria agradecer a todos vocês que comentaram no vídeo de ontem, né? Deram esse apoio, tá bom? Eu só quero que vocês não se sintam agredidos assim, como se colocaram aí no lugar da Yuna, né? Eu entendo tudo isso que vocês querem, né, passar pra gente, né? Eu fico agradecido de coração. E é isso. Eu só quero que vocês tenham um pouco de paz no coração também. Eu tô bem hoje, né? Eu já sei que a Yuna também tá bem. Ela tem muitos amigos lá. Isso aí é um caso que ela conseguiu superar, graças a Deus. E eu acredito que a cada dia que passa, ela vai aprendendo com isso aí e ela vai conseguir se defender melhor se isso vier a acontecer aí com outras pessoas, né? Como a Aninha também, que sofreu isso no primeiro ano, hoje ela está no quarto ano, ela está bem ali também na escola. Então a gente consegue, vai continuar aqui, né? Seguindo o nosso caminho, sempre pedindo a Deus que nos dê uma luz e ilumine o nosso caminho, né? E também que Deus ilumine o caminho de todos vocês aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!